Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, parece já que virou rotina ficar batendo nessa mesma tecla sobre a extrema-esquerda não ter se conformado com a derrota nas urnas. E está todos os dias ali pedindo impeachment do presidente, entrando com queixa contra o presidente no Supremo. E agora nós tivemos a deputada Perpétua Almeida, que é do Partido Comunista do Brasil, foi lá no STF e pediu que fosse investigado perfis de Facebook que teriam sido excluídos pelo Facebook, e esses perfis seriam de apoio ao presidente. Eles querem emplacar a narrativa de que o presidente foi eleito se utilizando de fake news. Eles já perceberam que um processo de impeachment no Congresso, eles não teriam êxito, porque eles não têm força política para isso. Eles não têm apoio parlamentar para que cassem o presidente. Então, eles estão tentando usar o STF para que se casse o presidente Jair Bolsonaro, de preferência que se casse a chapa, como é o pedido da extrema-esquerda que tem feito no STF para que se casse a chapa Bolsonaro-Mourão. E a deputada comunista Perpétua Almeida pediu que fosse feita essa investigação. Ela por ser oposição, tudo bem, é o papel dela, o papel da oposição. Eu até acho que é ridículo isso, porque a oposição teria que estar criticando ali o governo, teria que estar apresentando projetos também em prol do Brasil. Mas a extrema-esquerda, ela não se conforma, ela não se conforma com a derrota nas urnas e ela quer a cassação do presidente, mesmo sem ele ter cometido nenhum crime. E o pior disso tudo não é eles pedirem, como eu já disse. O pior disso é gente como o Alexandre de Moraes, do STF, acatar. O Alexandre de Moraes mandou para a PGR uma denúncia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, por causa dessas contas de Facebook, que o Facebook teria excluído e que a extrema-esquerda alega que o presidente foi eleito utilizando dessas contas para espalhar fake news. E aí o Supremo começou lá atrás com essa história de cassação do presidente, quando o presidente começou saudar as pessoas ali nas manifestações, rotineiras manifestações de finais de semana, ali em frente ao Palácio do Planalto. E começaram, então, a alegar que o presidente estaria participando de manifestações antidemocráticas, porque algumas pessoas foram com faixas lá fora STF, fora Congresso e etc., já se passaram a tratar as manifestações como antidemocráticas. E aí começaram a emplacar essa narrativa na imprensa, a grande imprensa começou a emplacar isso daí, até que isso daí passasse a virar uma verdade, que essas manifestações fossem chamadas de manifestações antidemocráticas. Enquanto isso, os antifas, os black blocs, estavam lá jogando pedra em vidraças, jogando coquetéis Molotov na polícia, queimando a bandeira do Brasil, e a grande imprensa chamando eles de manifestações em defesa da democracia. Todos se lembram disso. Agora, o mais recente é que o Alexandre de Moraes, o STF, mandou suspender várias contas em redes sociais de apoiadores do presidente. Pessoas como Bernardo Kister, Luciano Hang, das lojas Avan, Alan dos Santos, entre outros. Então, vários perfis de apoiadores do presidente Bolsonaro foram suspensos por ordem do Alexandre de Moraes. Então, vejam que eles não desistem, eles querem implantar esse golpe no Brasil. Mas nós não podemos aceitar, de jeito nenhum. Enquanto isso, a grande mídia vem noticiando como se fosse uma coisa mais normal, mais natural do mundo, essa ditadura do Alexandre de Moraes. Vem noticiando que
o Twitter, o Facebook, suspendeu contas de apoiadores do presidente e tal. Aí quando você vai ler lá a matéria, tá lá que foi por ordem do Supremo tal, e eles noticiam isso como se fosse uma coisa mais normal do mundo. A ditadura do STF está sendo implantada e eles não desistem de tentar a cassação do presidente. Tem outros processos lá a serem julgados no Supremo e eles vão fazer de tudo para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Sem ter motivo. Eles estão tentando criar motivos para isso. Aí a gente vê que a coisa é tão descarada que agora o Ministério Público Federal entrou com um inquérito contra o presidente para que ele se explique sobre os gastos com a pandemia. Porque o presidente teria gasto, parece que menos de 7% do valor que era para ser gasto com a pandemia. Todos se lembram que o STF determinou que governadores e prefeitos seriam responsáveis para tomar as decisões e que o presidente era só para enviar a verba. E o presidente assim fez. O presidente disponibilizou as verbas e o que aconteceu? Governadores estavam roubando o dinheiro da saúde, comprando respiradores superfaturados. Está lá o caso do Itzel, que está para ser cassado. Agora o governador de Santa Catarina também já foi aberto processo de impeachment contra ele. Lá em Manaus teve casos de corrupção, lá no Nordeste teve casos de corrupção com o dinheiro da saúde, comprando até remédios superfaturados. E isso a grande mídia não fala. E agora o Ministério Público Federal quer que o presidente se explique por que não gastou mais com a pandemia, sendo que o presidente só com o auxílio emergencial está gastando em torno de 50 bilhões por mês. E o povo, como também é desonesto, nós temos um Congresso, nós temos um meio político que ele é reflexo da nossa sociedade. Ou seja, a sociedade é podre, é corrupta. Nós tivemos mais de 150 milhões de pessoas que fizeram cadastro do auxílio emergencial, sabe? E aí as pessoas que realmente necessitam, às vezes ficam sem receber. Então as pessoas são desonestas. E nós temos parlamentares, nós temos políticos desonestos. Por quê? Porque eles vieram da sociedade. Mas agora querem cobrar do presidente Bolsonaro. A culpa tudo é do presidente Bolsonaro. Ficaram décadas e décadas no poder nos roubando, levando a nossa educação para os últimos lugares no ranking mundial da educação, e agora tudo é culpa do presidente. Aprovaram o aumento no Fundeb, comemoraram, o presidente até pediu para a base votar, para aprovar, apesar de que o ministro Paulo Guedes não era totalmente favorável a esse aumento, porque vai aumentar muito o gasto. E na educação não é que tenha que gastar, tem que se investir. Se fosse por conta de dinheiro, a nossa educação estaria entre as primeiras do mundo, porque ela é uma das mais caras do mundo. E agora ela vai ficar mais cara ainda. E da onde virá esse dinheiro? Aí se o presidente aumenta impostos, a sociedade, a própria mídia vem cobrando em cima, vem em cima do presidente cobrando como que pode aumentar imposto. E o Congresso fica só criando gastos, só criando gastos. Isso preparando para as próximas eleições, para ter um país quebrado, para poder colher dividendos políticos. A coisa é nojenta, é nojenta. Eu não conheço nada mais nojento do que a política brasileira. Acho que no mundo inteiro, mas a brasileira se supera. É uma coisa absurda. Então, meus amigos, vamos aguardar, ver o que vai acontecer. Eu espero que o PGR não embarque nessa onda do Alexandre de Moraes, que o PGR opte pelo arquivamento desse inquérito, porque apesar de que o próprio inquérito por si já é ilegal. O Alexandre de Moraes abriu uns inquéritos ilegais, ele, o Toffoli, e estão usando desses inquéritos ilegais para tentar caçar o presidente. Então, espero que o PGR tenha um pouco de juízo e que mande arquivar esse tipo de ação, porque isso aí
não vai dar bom. Não vai dar bom porque o povo não vai aceitar. Nós não vamos aceitar esse tipo de coisa e o povo já está indo para as ruas apoiando o presidente. Você imagina o que pode acontecer se o STF vier com uma cassação do presidente sem ele ter cometido nenhum crime, principalmente crime de corrupção, que era normal nos governos anteriores. Ok? Então, apesar disso, vamos torcer para que tudo corra bem, que dê tudo certo e que nós tenhamos um final de semana abençoado por Deus. Falou, tchau.